Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao assunto das funções orgânicas, né? Como eu falei para vocês, essa aula agora vai ser a aula sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, né? Então, complementando a nossa aula passada, tá? Então, hoje nós vamos ver a nomenclatura básica dos compostos orgânicos, tá bom? Para a gente poder aprender a construir o nome do composto. Então, a gente vai ser capaz de dar nome a um composto ao olhar a sua estrutura e também fazer o contrário, a partir do nome, criar a estrutura do composto, tá? Então, o objetivo em conhecer a nomenclatura, o objetivo principal é esse, é a gente poder olhar a estrutura e escrever o nome, mesmo que essa estrutura tenha vários detalhes, a gente tem que ser capaz de escrever, né, todos esses detalhes, indicando isso no nome, e a partir do nome também, o nome cheio de detalhes, né, desse composto, a gente criar a estrutura dele, ok? Então, a gente vai começar a ver agora essa nomenclatura básica, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o que a gente tem que saber inicialmente, tá? O nome dos compostos químicos, de maneira geral, é estabelecido por uma união internacional, chamada União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, todos os compostos químicos, né, os nomes dos compostos químicos, são definidos pela IUPAC. Esse é o nome oficial desses compostos, tá? Determinado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, o nome dos compostos orgânicos, basicamente, é formado por três partes, tá? A gente vai ver que existem funções orgânicas que têm nomenclaturas específicas, com outras regras, mas a regra geral, a regra básica de nomenclatura dos compostos orgânicos é construir o nome do composto, né, a partir de três partes, tá? Então, nós temos o prefixo, o infixo e o sufixo, ok? Então, a gente vai ver que cada uma dessas partes do nome do composto vai indicar algo a respeito desse composto, tá certo? Da estrutura desse composto. Então, a gente vai ver aqui quais são, né, o que significa cada uma dessas partes do nome do composto. Então, inicialmente, nós temos aqui o prefixo, que vai indicar o número de carbonos que está presente na cadeia principal, tá? Então, o número de carbonos na cadeia principal. E aí eu trouxe para vocês aqui 10 prefixos, porque são os principais, são os mais comuns. Cadeias maiores e mais complexas, né? Suas estruturas mais complexas, já vão ter nomes específicos. Então, às vezes, a gente não consegue dar o nome, a nomenclatura básica, né? Criar o nome do composto, né? A partir dessas três partes, de uma estrutura que é mais complexa. Então, aqui até 10 carbonos é possível a gente fazer isso. Então, nós temos aqui 10 carbonos na principal, o número de carbonos, e os prefixos correspondentes, tá? Então, nós temos aí um carbono met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 none e 10 dec, tá? Então, como é que isso vai se aplicar, né? Isso aí é o prefixo, é o início do nome do composto. Então, o início do nome vai indicar a quantidade de carbonos que existe ali na cadeia principal, tá? Essa nomenclatura básica, ela se aplica para as cadeias normais, ou seja, as cadeias que não têm ramificação, tá certo? Porque nós temos as regras de nomenclatura para as cadeias ramificadas, que aí a gente tem uma série de regras que vão nos ajudar aí a construir o nome do composto de cadeia ramificada. Aqui não, é só cadeia normal, nomenclatura básica, tá? Então, vamos lá. Bom, como vai ficar o nome desses compostos? Então, eu já sei, pelo menos, que o início do nome desses compostos vai indicar a quantidade de carbonos que eles têm aí na sua estrutura, tá? Então, eu já sei aqui, por exemplo, esse primeiro composto aqui, ó, esse primeiro composto tem um carbono só. Então, ele inicia, o nome dele vai iniciar, vou colocar aqui outra caneta, vai iniciar com o prefixo, ixi, ficou fraquinho, com o prefixo
met. Tá? Eu já sei que o início do nome desse composto vai ser esse prefixo, justamente por quê? Porque ele só tem um carbono. O segundo vai iniciar, já que tem 2 carbonos, inicia por et. E o terceiro tem 3 carbonos, prop. Certo? O restante do nome a gente vai aprender nas outras partes, né? Então, esse aqui é o metano, esse aqui é o etano e esse aqui é o propeno. Ok? Certo? Então, o início eu já entendo. Por que que ele vai iniciar com esses prefixos, né? Eles vão iniciar o nome com esses prefixos, por quê? Porque o prefixo indica a quantidade de carbono. Então, no primeiro tem 1 carbono, no segundo tem 2 carbonos, no terceiro tem 3 carbonos. Por isso, esses prefixos, met, et, prop. Ok? Muito bem. O infixo é o meio do nome do composto, né? O meio do nome do composto vai indicar o quê? O tipo de ligação que nós temos entre carbonos na cadeia principal. Então, vejam, se eu tenho somente ligações simples na cadeia, o nome vai indicar isso para mim. Se eu tenho dupla, tenho tripla, 2 duplas, no nome do composto, isso vai estar sendo indicado por onde? Pelo infixo, o meio do nome, tá? Então, no caso aí, ó, se o tipo de ligação entre os carbonos é ligação simples, só tem ligação simples entre os carbonos, o infixo é an. Se tem uma dupla, em. Se tem uma tripla, in. Se tem 2 duplas, de em, tá? 2 duplas, né? Uma indica em, é indicado por em, 2 de em, tá? Então, 2 duplas, ok? Então, aqui a gente tem os infixos, né? O meio do nome do composto. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a aplicação desses infixos aqui. Então, vamos lá. Vejam só. Aqui eu tenho compostos, né? Todos aqui, se a gente observar, todos esses apresentam a mesma quantidade de carbonos. Todos têm 4 carbonos, né? A estrutura bondline aí está nos mostrando isso. Então, tem 4 carbonos. Então, eu já sei que, tendo 4 carbonos, o prefixo que a gente vai utilizar é o but, tá? Então, eu vou utilizar o prefixo but para todos. Então, todos vão iniciar com o prefixo but, porque indica 4 carbonos. Beleza, então vamos lá. Ó, todos iniciam do mesmo jeito. Tá? Então, but indica 4 carbonos na cadeia. Certo? Muito bem. Agora, vem o infixo. O infixo vai indicar exatamente o quê? Vai indicar o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Se só tiver ligações simples, an. Se tiver ligação dupla, em. Se tiver ligação tripla, in. Se tiver 2 duplas, de em. Ok? Então, no primeiro composto, nós temos aí só ligações simples. Então, vai ser an, o infixo. Então, aqui, ó, o infixo an. Butan. Tá? No segundo, nós temos aí uma dupla. Mas vamos prestar atenção. O nome do composto tem que apresentar para a gente todos os detalhes que aparecem nesse composto, inclusive a localização da dupla ligação, caso seja necessário. Então, nesse caso bem aí, eu tenho essa dupla localizada, né, nessa estrutura, entre esses 2 carbonos aí da extremidade. Ela poderia vir entre os carbonos do meio, ela está aqui nos carbonos da extremidade, mas ela poderia vir nos carbonos do meio. Será que eu preciso dizer isso no nome? Com certeza. Então, o que eu vou fazer? Antes de colocar ali o infixo, eu vou precisar indicar onde está essa ligação dupla. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou numerar essa cadeia. Eu vou numerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação.
Como é que é numerar a cadeia? Eu vou numerar os carbonos dessa cadeia, tá? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E eu inicio essa numeração, nesse caso aí, por onde? Pela dupla. Então, eu vou numerar essa cadeia da direita para a esquerda, da seguinte maneira, ó. 1, carbono 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bem. Para que eu faço isso? Para dizer no nome do composto que a dupla ligação ela está localizada entre os carbonos 1 e 2. Como eu faço isso? Prestem atenção. Eu vou fazer isso indicando que a dupla está entre 1 e 2, botando ali no nome o menor número dos carbonos, entre os quais a dupla está localizada. Então, entre 1 e 2, o menor número é o 1. Então, o nome do composto vai ser but, tracinho, 1, tracinho. Agora eu vou indicar a dupla ligação pelo infixo em. Certo? Então, aí nós estamos indicando que esse composto ele tem 4 carbonos e ainda não finalizamos o nome dele, tá? Esse composto ele tem 4 carbonos e que ele tem uma dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. O que me indica que está entre os carbonos 1 e 2 é o número 1 que aparece lá, né? Que aparece ali antes do em, porque o 1 está indicando que está entre 1 e 2, porque eu sempre vou colocar o menor número do carbono, ok? No terceiro exemplo, a gente tem uma ligação tripla, e da mesma forma que a gente teve que indicar a localização ali da ligação dupla, no exemplo 2, a gente vai fazer isso no exemplo 3. Nós vamos numerar a cadeia para indicar a posição. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a tripla, ela está entre os carbonos 1 e 2. Vai para o nome sempre o menor deles, que é o carbono 1. Então, but, 1, tracinho. A ligação tripla vai ser indicada pelo infixo in. Tá? O infixo in. No quarto exemplo, a gente tem 2 duplas ligações e uma está em cada extremidade. Então, tanto faz por onde eu vou começar a numerar, mas eu preciso numerar para indicar a posição das 2 duplas. Como vai ser feito isso? Então, pode-se numerar aí tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Porque cada dupla está numa extremidade. Então, eu vou começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Uma das duplas está entre o 1 e 2, o menor número é 1. A outra dupla está entre os carbonos 3 e 4, o menor número é o 3. Como isso vai ser escrito? Então, but, tracinho, 1,3, tracinho. Estou, então, indicando as 2 duplas, a posição aí, a localização das 2 duplas. Uma entre 1 e o 2, a outra entre o 3 e o 4. E as 2 duplas são indicadas pelo infixo de em. De em. E o nome desse composto vai ser complementado, tá certo? Pelo O no final, e que a gente vai aprender no sufixo, o porquê da gente ter esse sufixo aí, tá certo? O O no final. Então, o primeiro composto é o butano, o segundo composto é o but-1-eno, o terceiro composto, but-1-ino, e o quarto composto é o but-1,3-dieno, tá? Então, estamos quase conseguindo concluir o nome completo, né, do composto. E, por fim, a gente tem aí o sufixo. O que o sufixo vai indicar? Então, já que eu sei que no nome indica-se a quantidade de carbono, o tipo de ligação, eu preciso no nome também indicar qual é a função orgânica daquele composto. Então, o nome vai indicar a função orgânica do composto no final, no sufixo. Então, se nós tivermos hidrocarboneto,
o sufixo que a gente vai utilizar é O. Se tivermos álcool, ol. Aldeído, al. Cetona, ona. E ácido carboxílico, oico. Para ficar fácil de vocês gravarem, tem uma dica aí para vocês, que é, a partir do nome de cada função, algo é tirado ali para o sufixo, né? Então, hidrocarboneto é o O. No álcool, aqui, ol. No aldeído, o al, né, a L. Na cetona, aqui, ona. E no ácido carboxílico, pegou-se o O do ácido e no finalzinho do carboxílico, ó, o ico. Por isso ficou oico, tá? Então, juntou aqui e formou aí o sufixo oico, ok? Então, para ficar essa dica aí, para facilitar, lembrar os sufixos de cada, que correspondem a cada função orgânica. Então, vamos lá. Como vai ficar o nome, então, dos compostos, tá? A gente já sabe escrever o prefixo, o infixo, e agora vamos complementar com o sufixo, tá? Então, como é que vai ficar aqui esse primeiro composto, né? O nome desse primeiro composto, como é que ficaria? São 3 carbonos, então o prefixo que indica 3 carbonos é prop. Só tem ligações simples entre os carbonos, então o infixo é an. E aqui a gente tem um hidrocarboneto, tá? Esse composto ele é um hidrocarboneto, por quê? Como é que eu sei? Porque só tem hidrogênio e carbono. Então, o sufixo, o finalzinho do nome, aqui vai ser O. Então, é o propano, tá? O composto aí é o propano, certo? No outro composto, o que que a gente tem? 2 carbonos, et. Entre os carbonos, ligação simples, o infixo vai ser an. E aqui eu estou vendo o quê? Hidroxila ligada a carbono saturado. Essa função é um álcool. Então, a gente tem aí o sufixo al. É o etanol, desculpa, ol. Sufixo ol. Então, aqui a gente tem o etanol. Ok? É um álcool, etanol. Muito bem. Aqui no outro exemplo, nós temos 2 carbonos, et. Ligação simples entre os carbonos. A gente olha para essa ligação, não interessa a ligação dupla que tem entre carbono e oxigênio, o que interessa é a ligação entre carbonos. Então, entre os carbonos, a ligação é simples, então, an. E aqui sim, né? O sufixo que a gente vai ter aqui, esse composto é um aldeído. Por que que eu sei que é um aldeído? Aqui, ó, o grupo funcional dos aldeídos, ó, carbono primário, dupla com oxigênio, que é a carbonila, simples com hidrogênio, então é um aldeído. Então, aqui a gente vai ter sufixo al, certo? É o etanol, ok? Muito bem. Seguindo. Aqui, esse composto, o quarto composto aí, nós temos 5 carbonos, então aqui é pente. As ligações entre os carbonos aí todas são simples, an. E aqui nós temos um carbono que é secundário, esse carbono é secundário, tá? Então, aqui nós temos uma cetona, então o sufixo aí é ona. Contudo, esse grupo funcional aqui, ele poderia estar localizado em outro carbono, ele poderia, por exemplo, vir aqui, ó, estar aqui, no lugar desse carbono. Então, é necessário a gente indicar a posição desse grupo funcional, ok? Como que a gente vai fazer isso? Também numerando a cadeia. Então, nós vamos numerar essa cadeia para indicar a posição desse grupo cetona, desse grupo aí funcional. Então, como é que vai ficar isso? Olhem só. Como é que vai ficar, então, essa numeração, tá? Eu vou numerar essa cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é essa aqui.
Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o 2, 3, 4, 5. Certo? Então, eu vi que o grupo cetona está no carbono 2. Como eu vou escrever isso? Então, aqui nós temos, ó, pentan, o grupo cetona, que é o sufixo ona, está no carbono 2. Então, eu coloco um hífen, né? 2, tracinho, ona. Sempre que eu quiser indicar a posição de algo, eu vou fazer isso. Eu vou preceder, certo? Aquilo que eu estou indicando a localização pelo número. Então, aqui eu estou indicando a posição do grupo cetona, certo? Que está no carbono 2. Então, 2, ona. Tá? O quinto exemplo, no quinto exemplo, nós temos aí um grupo funcional. Primeiramente, tem 2 carbonos, et, começa por et. Então, 2 carbonos, et. Entre os carbonos, ligação simples, an. E aí, que função orgânica é essa? Aqui eu tenho um grupo funcional, que é a carboxila, é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, aqui eu tenho um carbono primário, então eu já sei que isso aqui é um ácido carboxílico. Então, como é que vai ficar o nome do composto, tá? Então, aqui, o sufixo que indica ácido carboxílico é o oico, certo? E toda vez que a função orgânica é um ácido, a gente vai colocar antes o termo ácido. Então, aqui, ácido etanóico, certo? Ácido etanóico. Então, vamos para algumas dicas importantes, tá? Então, dicas importantes aqui a respeito de numeração, de indicação de grupo funcional, dessas funções orgânicas, tá? Então, vamos para as dicas. Dicas importantes, tá? Prestem atenção. Quando que eu vou precisar numerar para indicar? Eu preciso numerar para indicar a posição de dupla ligação, posição de tripla ligação, a partir de 4 carbonos na cadeia, tá? Então, para indicar posição de dupla, de tripla ligação, ou até mesmo de 2 duplas, quando que eu vou fazer isso? A partir de 4 carbonos na cadeia. 4 carbonos em diante, tá? Na cadeia. Então, eu vou precisar fazer a numeração, tá certo? Faço isso, faço a numeração, e aí coloco a numeração antes do infixo, certo? Então, a numeração ela vem antes do infixo, ok? Muito bem. Então, isso para insaturações. E para as funções orgânicas? Para as funções orgânicas. O que eu preciso numerar para indicar? O sufixo, né? Quais funções orgânicas eu preciso indicar a posição? Então, vamos lá. Nos álcoois, função álcool, eu preciso indicar a posição do grupo funcional a partir de 3 carbonos. Quando eu tenho 3 carbonos no álcool, eu preciso indicar a posição do grupo funcional, né, do sufixo ol. Então, por exemplo, eu tenho o propan 1-ol e tenho o propan 2-ol. Eu preciso indicar a posição, tá? Porque eu tenho 2 álcoois aí, né, com 3 carbonos, né, que tem hidroxilas em carbonos diferentes. Eu preciso indicar no nome, tá certo? Então, álcool a partir de 3 carbonos, eu preciso indicar a posição. Cetonas, né, no grupo cetona. Nas cetonas, a partir de 5 carbonos. Somente a partir de 5 carbonos, tá? Por quê? Porque a gente tem propanona, butanona, propanona com 3. A hidroxila não, a carbonila vai estar no carbono do meio. A butanona, que são 4 carbonos, né? Sempre vai estar no segundo carbono, então não tem porquê. A partir de 5 carbonos, a gente já precisa numerar para indicar a posição lá do sufixo.
E as outras duas funções, aldeídos e ácidos, não precisa indicar a posição do grupo funcional, porque sempre vai estar no carbono 1. Então, aldeídos e ácidos, né? Os aldeídos e ácido carboxílico não precisa indicar a posição. Não indica. Não precisa indicar. Não precisa indicar a posição. Por quê? Porque sempre vai estar no carbono 1, ó, no ácido carboxílico e também no aldeído, sempre o grupo funcional vai estar no carbono 1, ok? Então, essa é a dica aí sobre a numeração, a necessidade ou não de numeração para indicar a posição de algo a respeito aí do composto, certo? Então, essa é a nossa aula sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. Essa nomenclatura é a nomenclatura geral dos compostos orgânicos. Outras funções orgânicas têm nomenclaturas específicas, necessitando aí de outras regras, mas essa aqui se aplica para essas 5 primeiras funções: hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Então, essa nomenclatura básica, ela vai se aplicar somente para essas 5 funções primeiras aí, ok? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula, turma.